Capital Saúde. Hoje na Clínica Sublime, aqui em Caxias do Sul, vou falar com o Dr. Geraldo Martinato. Dr. Geraldo Martinato, que também tem clínica aqui em Farroupilha. Seja bem-vindo à TV Farroupilha, Dr. Geraldo. Muito obrigado a todo o pessoal em casa que está nos assistindo. Essa especialidade da medicina, a estética, é algo recente? Sim, é uma especialidade nova. A medicina estética surgiu há poucos anos, surgiu de uma reunião entre 3 médicos europeus que, por coincidência, estavam num cruzeiro e discutindo sobre a necessidade de ter uma área mais organizada envolvendo os tratamentos estéticos. Daí surgiu a UIME, que é a União Internacional de Medicina Estética, sediada na França, com braços em vários países, inclusive no Brasil, onde existe a Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Daí que criou. Na Europa é uma especialidade completamente regulamentada. No Brasil ainda tem alguns entraves que estão atrapalhando para ela se tornar mesmo uma especialidade completamente organizada. Apesar de depois de existir já a Sociedade Brasileira, isso tudo já está se encaminhando perfeitamente. No que consiste essa especialidade? Medicina estética é uma área que procura fazer tratamentos, o termo médico seria minimamente invasivos. Eu vou fazer uma comparação um pouco grosseira agora. Tenta imaginar assim, que uma pessoa, quando tem um problema de uma gordura que está incomodando, uma gordura localizada que está difícil de tirar, em geral as pessoas tendem a pensar assim, vou fazer uma cirurgia para remover. E aí as pessoas me procuram dizendo que pensam numa cirurgia para remover. Eu digo, olha, me diz qual é o problema ao invés de me dizer qual é a solução que tu imagina e deixa que eu penso. Existem mesmo alternativas cirúrgicas e não cirúrgicas, algumas que podem ser feitas com e sem cirurgia, com os resultados compatíveis de cada técnica. A medicina estética busca principalmente tratar a autoestima das pessoas, né? Aquele efeito da pessoa se olhar e ficar feliz com o que está olhando no espelho. Sem dúvida. E os novos tratamentos e novos equipamentos têm avançado nessa área, né? O que temos de novidade, doutor? Olha, muita coisa, na verdade. Os últimos 5 anos, particularmente, foram muito benevolentes com a medicina estética pela quantidade de aparelhos novos que surgiram. Alguns que as pessoas já devem ter ouvido falar algumas coisas em casa, como o laser, a luz pulsada. Existem alguns equipamentos com enfoque em gordura apropriadamente, como a gente estava falando. Uma nova área, agora muito recente, essa ainda muito pouco conhecida, que é o implante de células tronco-autólogas, né? Ou seja, é uma coisa que vem do próprio paciente, a gente tira um pedacinho de pele, esse pedacinho é enviado para um laboratório em São Paulo, onde eles selecionam as células tronco desse tecido, transformam elas em fibroblastos, e esses fibroblastos da própria pessoa voltam depois de uns dias para serem implantados no rosto do próprio paciente. Isso é o que há de mais recente e de mais moderno em toda a área da medicina estética. Mas voltando para as tecnologias, nisso nós estamos muito ricos, tem muita coisa nova e, principalmente, não adianta ter algo novo, mas disponível num centro avançado na Europa ou nos Estados Unidos. Não, tem coisas avançadas e disponíveis aqui para a gente, na nossa região, de aparelhos tanto de laser como de luz pulsada, como equipamentos para redução de medidas, para celulite, para cicatriz de acne, para manchas, para basicamente, como me disse uma vez uma paciente, qualquer coisa que tu possa imaginar que está te incomodando no corpo ou no rosto, existe algo que pode ser feito para melhorar. Sem dúvida. Estamos no Capital Saúde de hoje, Dr. Geraldo Martinato, aqui da Clínica Sublime. E o grande diferencial, doutor, dessa questão da estética que diferencia da cirurgia plástica é o método não agressivo, não invasivo, né? Então, resolver através do laser e outras tecnologias, sem que haja, até porque esse tipo de cirurgia, assim, essa lipoaspiração, é uma agressão ao organismo, não? Tem para fazer a lipoaspiração, a técnica, e deixa eu só aproveitar o ponto agora, defendendo os cirurgiões plásticos, porque nós temos ótimos cirurgiões plásticos aqui na nossa região, mas a técnica em si, aos meus olhos, eu acho, foi por essa, inclusive, pelo que eu via na lipoaspiração, que eu optei por não seguir nessa linha cirúrgica. Eu acho um pouquinho agressivo pós-procedimento, ele é um pouquinho doído, um pouquinho chato. Claro que os resultados são muito bons, né? Mas por essa parte agressiva,
Quando dá para evitar, né, melhor evitar. Quando não dá para evitar, aí não adianta, aí tem que fazer. O senhor mesmo vai indicar o caminho da cirurgia. Sim, aí eu mesmo indico o caminho da cirurgia. Agora vamos conhecer alguns casos aqui tratados aqui pelo Dr. Geraldo. Capital Saúde. Muito bem, esse aqui é um caso de uma paciente relativamente jovem, 28 anos mais ou menos, entre 28 e 30 anos, que fez um tratamento para redução de medidas. E reparem assim, ó, esse triângulo, né, que fica aqui na região nas costas, aonde tende a acumular, né, a vulga cartucheira, né? Essa região costuma inflar um pouquinho, é um dos lugares onde mais costuma acumular gordura. O que foi feito nela? Foi feito um tratamento que incluiu a carboxiterapia e a mesoterapia, que são umas injeções com o intuito de diminuir medidas, e esse aqui é o resultado que ela teve, né, depois do tratamento. E era uma paciente que já tinha o hábito de fazer alguns exercícios, isso só ajudou a dar o bom resultado e principalmente a manter esse resultado. O que se perde de medidas com esse tipo de tratamento é permanente, ou seja, a pessoa não vai recuperar isso a não ser que engorde, a não ser que volte a ganhar peso. Senão, é um tipo de resultado que fica permanente. O tempo de duração do tratamento dela, se eu não me engano, foi em torno de 2 meses e meio, né, entre a primeira e a última sessão. E, bom, essa foi uma paciente que ficou muito feliz, sim, com o resultado. Essa é uma paciente que tinha umas manchinhas, né, ela tinha no rosto todo, mas nós não vamos mostrar o rosto todo dela, vamos mostrar só o terço superior da face. Então, reparem, tem várias dessas manchinhas acastanhadas e aí dá para ver a alteração de cor que fica na pele. Aqui foi feita uma sessão de luz pulsada, que, pelo fato dessas manchinhas estarem bem epidérmicas, bem superficiais, foi relativamente tranquilo para a gente tirar e depois feita uma manutenção com algumas coisas, com os produtos, e às vezes a gente usa o peeling associado a esse tipo de tratamento. Esse aqui um resultado típico, né, de uma sessão de luz pulsada que foi realizado com o intuito de tratar essas manchinhas que ela tem. Muito bem, vamos ver mais um caso agora. Muito bem, esse é o caso de uma paciente que tem uma olheira um pouquinho profunda. Quando a gente avalia a olheira, tem que avaliar algumas coisas. Em primeiro lugar, se essa olheira está acontecendo por causa do aumento do pigmento da pele, se está acontecendo pelo aumento dos vasos que acometem essa região aqui, ou se está acontecendo por causa do relevo. No caso dela, era por causa do relevo, então dá para ver aqui. Não tem uma diferença muito grande de tonalidade da pele aqui embaixo do olho para a pele que está logo na sequência, mas dá para ver que tem uma área que está muito profunda aqui nessa região. Então, foi feito um preenchimento leve, isso aqui é um pós-procedimento imediato, depois ele até fica um pouquinho mais suave ainda do que já está aqui, mas pelo menos para as pessoas terem uma noção em casa de como é que fica um preenchimento para essa região de olheiras. Essa aqui é uma paciente que fez um tratamento para esses vasinhos aqui que a gente enxerga. Repara aqui embaixo do olho, na verdade ela tinha no rosto, no pescoço, e esses vasinhos aqui se chamam telangiectasias. São aqueles microvasinhos, as microvarizes que elas acontecem também no rosto, dão aquele tom avermelhado e às vezes eles ficam em tanta quantidade que eles começam a aparecer grosseiramente, muito comuns na região do nariz. E tem pessoas que sofrem de ter muitos deles, acabam tendo também no pescoço, na região do colo. Aqui foi feita uma sessão de luz pulsada e esse foi o resultado logo depois da sessão de luz pulsada, uns dias depois, o resultado que acontece. Ainda não saiu tudo, a ideia é fazer mais uma sessão para conseguir limpar um pouquinho mais, mas reparem que uma sessão já alivia muito, né, a quantidade desses vasinhos que existem aqui logo embaixo do olho, dando um aspecto de muito mais... as pessoas usam o termo assim, parece que a pele fica limpa, né? Não que antes estava suja, mas a impressão que dá é que realmente limpa o rosto, fica um tom único, um tom mais claro, um tom bem apropriado para a pele de uma paciente que já tinha um rosto muito bonito. Esse é o caso de uma paciente que tem o que as pessoas chamam do código de barras. Código de barras são aquelas linhas que ficam logo em cima do lábio, né, que ficam parecendo mesmo aquele código de barras que tem quando a gente vai no supermercado comprar um produto, aquelas linhas paralelas. Bom, o que foi feito nela?
Foi feito um procedimento um pouco mais suave, porque ela não queria nada muito dramático, mas que melhorasse um pouquinho as linhas. Então, tem alguns procedimentos que dão um resultado mais intenso que esse, mas dentro do que a paciente gostaria, o que foi feito, ela ficou muito satisfeita depois. Então, reparem assim, ela tem vincos aqui que são muito profundos, que eu não sei se nessa foto as pessoas em casa vão conseguir perceber dessa maneira, mas esses vincos muito profundos que ela tem foram, em primeiro lugar, preenchidos com uma substância que se chama ácido hialurônico, e a intenção disso era fazer com que a profundidade desses vincos ficasse um pouquinho mais suave. Então, quando compara um lado com o outro, é um pouquinho mais suave que ela ficou. Mas, principalmente, o que foi feito nela? Reparem assim, ó, essa região aqui do lábio, logo embaixo do nariz, nessa região se forma um arco do cupido. Vocês podem fazer o seguinte teste em casa. Peguem uma pessoa um pouco mais jovem, um adolescente, e vejam como é que está o arco do cupido, que são essas duas barrinhas que tem logo embaixo do nariz. Geralmente elas são bem proeminentes, elas são saltadas para fora, são muito bonitas. E com o passar da idade elas vão diminuindo, o lábio vai afinando, o lábio vai perdendo o volume e precisa de um pouquinho mais. Então, uma coisa que eu quis fazer, já que eu estava preenchendo de qualquer maneira o código de barras dela, eu aproveitei para delinear um pouquinho o lábio, delinear esse arco do cupido, para dar um tom levemente melhorado dessa região. É a tecnologia a serviço da saúde, é isso, doutor? Isso mesmo, as novidades estão por aqui, e quando eu digo por aqui, não é por aí no mundo, é por aqui na nossa região, com coisas que a gente pode fazer que estão no topo da tecnologia. Quem quiser entrar em contato com a Clínica Sublime, como deve proceder? Em Farroupilha, o telefone é 34010031, e aqui em Caxias, o telefone é 3021-6041. Como uma última mensagem, eu só deixo que as pessoas podem se preocupar um pouco mais com a sua autoestima. E, às vezes, o nosso envelope, né, a nossa pele, o nosso corpo, precisa de uma pequena modificação para que a gente fique feliz. A estética nunca vem acima do conteúdo, do que tem dentro, mas uma boa autoestima ajuda a botar para fora o conteúdo que a gente tem aqui dentro. Capital Saúde.